Oi, eu sou o Gabe, esse é o tarô da semana, em que a gente vai ver os conselhos da semana, vamos ver o que espera a gente nesses próximos dias, vamos ver o que pode acontecer, né, ou como pode acontecer, e eu separei aqui em 3 grupos, tá? Essas tiragens vão levar em conta a partir do dia, tô confirmando aqui, porque eu sou péssimo com data, a partir do dia 27, hoje, até aproximadamente o dia 4, dia 5 de fevereiro, o dia 27, né, de fevereiro, até mais ou menos o dia 4, dia 5 de março, tá? Então a ideia é meio que pegar essa semana, sabe? É meio que entender essa semana e trabalhar em cima dessa semana. Bom, vamos lá. Eu separei em 3 baralhos. O primeiro baralho que tá nas minhas mãos é o tarô de Arte Nouveau, tá? É o tarô de Golden Art Nouveau. Ele é muito bonito, ele é muito legal. Ele tem umas ilustrações muito bonitas. O segundo baralho que eu escolhi para hoje é o baralho do Cat Tarot, tá? Todas as ilustrações dele são de gatinhos, são muito bonitinhas. E o tarô Darkwood, em que basicamente são ilustrações mais bruxísticas e coisas desse tipo. Eu vou deixar com que. Eu vou pedir, na verdade, né? Para que vocês escolham um dos 3, sendo pelas pedras que estão em cima ou sendo pelo tarô que mais te chamou. Então, escolhe um dos 3. Eu vou dar um tempinho para vocês respirarem. Não tem certo ou errado, mas a ideia é que se escolha um dos 3, tá? Então. Vou dar um tempinho para vocês pensarem nisso. Belezinha, vamos lá. Imagino que vocês já tenham escolhido os tarôs que vocês querem. E eu vou começar com o tarô Golden Art Nouveau, tá? Esse tarô é bem legal, esse tarô é bem bonito. Ele tem umas ilustrações bem interessantes, assim, sabe? Então ele tem bastante potencial. Eu tô pra comprar uns saquinhos, tipo esse aqui, sabe? Para as coisas, mas sabe quando é, é, meio que você fica com preguiça de ver? Foi meio que aconteceu comigo, assim, eu fiquei com um pouquinho de preguiça de ver o que ia. Onde eu acho, sabe? Esse tipo de coisa. Fiquei com um pouco de preguiça, eu tô guardando na caixa deles mesmo, não sendo o ideal. Mas daqui a pouco eu pego um negócio, né? Vamos lá. Ó, embaralhei aqui. Eu vou tirar as cartas aleatoriamente. Não preparei nada, nem nada do tipo, e eu vou numa coisa meio intuitiva. Se eu sentir a necessidade da confirmação de algo ou de uma explicação maior dentro de algo, eu costumo usar esse baralho aqui, tá? Ó, o tarô negro, porque ele me serve como guia. Como ele só tem os arcanos maiores, é um pouco mais fácil de entender o momento do ciclo, né? Que a tiragem está se referindo. Mas vamos lá, vamos ver quem que vem. Tô fechando o olho e tirando quem vem. Eu quase dei um tapa no tarô, saiu voando um monte de carta. O que tá acontecendo aí em Grupo Arte Nouveau? O que tá acontecendo com vocês, hein? Puta merda, rapaziada. Tá. O grande sentido dessa tiragem aqui tá vindo como falta de equilíbrio. Ele tá vindo como falta de bom senso, como falta de enxergar as coisas pelo que elas realmente são. A primeira carta que veio é a carta da lua, tá? A segunda carta que veio é a carta do diabo. A terceira carta que veio é a carta do 6 de pentáculos ou 6 de ouros, tá? E as 3 são sobre equilíbrio de alguma forma. A lua ela vai falar sobre ocultação no sentido de ocultar, de esconder as coisas, de não ser necessariamente aberto com tudo, mas isso nem sempre é ruim, nem sempre não contar a história inteira é um problema. Às vezes a gente não conta a história inteira até para se proteger. Às vezes a gente foge dos sentimentos, não porque a gente tá correndo de alguém, sabe, ou porque a gente tá com medo de alguma coisa, mas sim porque a gente tem que lidar com coisas que são muito complexas e que talvez a gente não esteja
pronto agora pra isso de alguma forma, sabe? Então essa lua ela vem nesse sentido de tá ocultando coisas, tá segurando coisas. E pelas outras cartas que vieram aqui, é meio que esconder sem a necessidade, é mentir sem a necessidade, é causar drama sem a menor necessidade desse drama existir, é causar problema sem a menor necessidade desse problema existir. É uma coisa que com 2 minutos de conversa genuína e adulta, porque a responsabilidade também vai ter uma grande parte aí, se resolveria com facilidade, se resolveria com um estalo de dedo, sabe? É um ficar arrastando a coisa, ficar carregando uma coisa que não precisa ser carregada, que pode ser aberta, que não é um problema ser aberta. Em seguida a gente tem a carta do diabo. Tá? A carta do diabo vai falar sobre subserviência, ela vai falar sobre se deixar levar pelos sentimentos, sabe? Sem necessariamente ver a realidade desses sentimentos que estão à frente e sem fazer o equilíbrio desses sentimentos. Então é ir se entregando, ir se deixando levar, ir se deixando permear pelo que os outros falam, ir se deixando permear pelo como os outros entendem as coisas, ir se deixando levar pro como alguém te falou algo e aquilo te mantém, ou então até por uma relação, né, que de alguma forma não tá muito boa, mas eu tô empurrando isso com a barriga, eu tô empurrando esse problema com a barriga, até um ponto em que não vai dar nada. Vai, tá? Vai. Saiba que vai. Então, nesse sentido, o diabo ele é muito pungente na coisa do ficar se entregando às suas vontades e desejos e sentimentos e coisas que te prendem a algo a alguém, vai causar muito mais problema do que resolver coisa. Para falar a verdade, você vai ter muito mais dor de cabeça do que vai ter tranquilidade seguindo esse tipo... Entrou alguma coisa no meu olho. Muito mais dor de cabeça do que tranquilidade seguindo esse tipo de entendimento de coisa, esse tipo de entendimento de mundo. E aí que entra o papel, do nosso amigo Seis de Pentáculos. O Seis de Pentáculos, ele vai falar de caridade? Vai! Ele vai falar do fazer o que é certo para a comunidade, para aqueles que estão à sua volta, para aqueles que você gosta, para aqueles que gostam de você? Vai! Mas ele também vai olhar pra sua cara e falar: meu amigo, ficar 2 dias sem tomar banho não é legal. Ele também vai chegar e falar: ficar entregando tudo pros outros só demonstra pro mundo, né? Só demonstra pra quem tá à sua volta que você não tem condições de cuidar de você mesmo, que você não tem condições de desenvolver as suas próprias coisas. Então talvez seja melhor eu parar de entregar aos outros, talvez seja melhor eu parar de dar para os outros algo que eu não tô tendo nem para mim. Vamos lá, essa tiragem de modo geral, ela tá me vindo assim, né, pelas cartas, pelo sentido, uma coisa de estar numa relação física, numa relação afetiva, muito densa, no sentido de um parceiro mesmo, sabe, de uma parceira mesmo, de uma relação meio afetiva, de por que você tá mentindo e por que você tá enganando. Você não é da hora por enganar. Você não é da hora por mentir. Você tá causando dano, você tá desgastando a relação. Você tá desgastando a situação. Repensa o que você tá fazendo e o que você tá entregando pro outro, porque agora pode estar tudo bem, agora pode estar tudo lindo, agora pode estar tudo legal, tudo delícia. Mas vai chegar uma hora que vai cobrar. Vai ter uma hora que essa teia de mentiras e enganações que você construiu, que essa coisa de tentar manter a pessoa próxima a todo e qualquer custo, vai cobrar o teu rabo. E você vai tomar no rabo por isso. Você vai tomar no cu por isso. Tá? Nesse sentido, não tem por que fazer isso. Não tem por onde fazer isso. E se você tá tão solitário, e se você tá se sentindo tão distante emocionalmente, a ponto de ficar precisando inventar história, inventar problema, inventar briga, inventar discussão desnecessária, inventar dor de cabeça, inventar coisa pra manter essa pessoa perto de você a qualquer custo, tá na hora de você ir e procurar ajuda. Tá na hora de você ir e tocar a sua vida, ao invés de tocar a vida dessa outra pessoa que escolheu estar com você. Ela mesmo, você pode achar que você tá mandando, que você tá fazendo, que você é super fodão, que nossa, mas você não é. A pessoa sempre escolhe estar ali.
A partir do momento que ela escolher não tá ali, o que você vai fazer? Tá? Então para de tentar controlar a vida do outro, para de tentar controlar a emocionalidade do outro, para de tentar controlar a relação, para de tentar manter alguém perto de você que não quer estar perto de você. Não tem problema, tá? É difícil, é dolorido, mas você ficar escondendo isso de você mesmo, tá? Com narrativa, você ficar escondendo isso de você mesmo com mentira, você ficar escondendo isso de você mesmo com um falso senso de justiça, não vai te levar a lugar nenhum, tá? Então, nesse sentido, essa tiragem tá vindo como um chega, tá? Ela tá vindo como um você já fez demais, você já cagou no pau demais. É hora de repensar essas atitudes, essas relações emocionais que você tá tendo pra não fazer merda. Também me vem um pouco desse sentido, tá? Isso é bem interpretativo, mas tá me vindo um pouco do sentido também de a dor da sua relação anterior e a dor das suas relações anteriores não vão se curar colocando uma pessoa de band-aid ali. Essas relações não vão se resolver colocando uma pessoa nova ali para tapar um buraco emocional. Se você não fizer o esforço de entender no que você errou e no que você acertou, esse ciclo e esse dano continua se permeando e você vai continuar cometendo os mesmos erros porque não tá assumindo a verdade pra você. Essa tiragem é um aviso de para de fazer merda com quem tá à sua volta. É uma questão de tempo até que as pessoas se cansem. É uma questão de tempo até que as pessoas olhem e falem: eu não preciso passar por isso. E aí você vai perder o pouco que você está tentando prender. A melhor forma de resolver isso é melhorando como pessoa, assumindo seus erros e não fazendo mais essas merdas de manipulação, não fazendo essas merdas de mentira, não fazendo essas merdas de inventar historinha para manter a pessoa perto de você. Se ela tiver que ir, ou se ela não estiver se sentindo bem no relacionamento, é melhor do que ela vá, é melhor que vocês sofram do que ficar com alguém que não quer nada com você, ou ficar com alguém que tá tapando um buraco emocional que a pessoa nem tem responsabilidade por ele, tá? Então é um para e segue em frente. Para de cometer os mesmos erros, tá? É nesse sentido. Tá vindo muito nesse sentido afetivo pra mim, tá? Essa primeira tiragem. Então, é nesse sentido que eu tô focando, porque é o que veio. Se é o sentido que veio, é o sentido que eu vou usar, tá? Eu sou uma pessoa simples nesse sentido. Vamos lá. Segundo grupo. Vamos lá. Eu vou usar o tarô de gatinho. Ele é inteiro, feito de ilustração de gatinhos. É a coisa mais bonitinha do mundo. Olhem. São gatinhos em poses diferentes, em posições diferentes. É lindo esse baralho. Eu amo esse baralho profundamente. Até porque ele é mais leve, né? Geralmente as mensagens dele são um pouco mais tranquilas de certa forma. Vamos lá. Grupo 2, grupo do gatinho. Tá, vamos lá. Estou embaralhando. Vamos ver quem vem. Pega daqui, pega daqui. Se necessário for, eu pego mais cartas, tá? Se necessário for, eu pego mais cartas para deixar o sentido mais claro. Vamos lá. Isso é um 9. Tá. Vamos lá. Primeira carta é a lua. A lua, ela tá... essa lua, ela não tá vindo como aquela outra lua, tá? Aquela outra lua, ela me veio mais como uma coisa de você tá ocultando coisa de você mesmo. Agora, é o contrário. É você tá tão preso na sua própria noção de o que é certo e o que é errado. É você tá tão preso nesse sentido de ansiedade, sabe? De ficar se martelando, que um problema que era facilmente resolvível acaba sendo uma coisa... come cabelo. Acaba sendo uma coisa que é difícil. Acaba sendo uma coisa que é dificultada por absolutos nenhum motivo, sabe? A coisa do eu tô gerando problema porque eu tô gerando problema, sabe? Eu tô macetando na minha cabeça uma situação que eu não precisava estar marretando e macetando tanto. É nesse sentido que tá vindo essa lua aqui, de enxergar os problemas como muito maiores do que eles
efetivamente são. Em seguida, a gente vai ter um 9 de paus. E esse 9 de paus, ele tá vindo ele vem nesse sentido de ansiedade, né? Ele vem nesse sentido de tá preso, tá emaranhado nas próprias emoções, ou tá brincando demais com os seus sentimentos, de tá lidando com essas coisas de uma forma muito dificultosa, de uma forma principalmente ansiosa, tá? Ela é uma carta que vem com esse sentido de tô perdendo sono por algo, tô perdendo sono por uma noção, tô perdendo sono por uma narrativa que eu criei na minha cabeça, ou então eu tô problematizando uma situação a um ponto que eu não consigo descansar, eu tô problematizando uma situação a ponto de que eu não consigo lidar com as coisas. E diferente da outra tiragem, que veio como uma coisa do mundo físico, né, uma coisa de relacionamento, essa tá vindo meio que de você com você mesmo, sabe? De, não, você não é tão feio quanto que você acha que você é. Você não é tão insuportável quanto você acha que é. Você não é tão nem legal quanto você acha que você é. As noções que você tem de si mesmo, elas estão tão fora da casinha, elas estão tão distantes de uma maturidade real, em que elas acabam soterrando. E aí você olha pra mim e fala, tá, beleza, mas como eu resolvo isso? Maturidade. O 2 de espadas, ele é uma carta que vai falar bastante sobre maturidade. Ele é uma carta que vai falar bastante sobre entender que quando você tá maduro, o mundo tá nas suas mãos. Significa que você tem controle sobre absolutamente cada passinho que é dado em cada situação? Não, não significa isso. Mas significa que existe um certo controle que você tem na sua vida, e existe uma certa responsabilidade que você tem quanto à sua vida que vem junto desse controle, né? Tem uma certa responsabilidade da sua vida que vem junto com esse entendimento de eu sou um adulto responsável e que tem que cuidar de mim mesmo. Essa tiragem, ela tá vindo também num sentido de jovem adulto, sabe? Tá vindo pra mim uma coisa de ou a galera que tá começando agora a vida adulta, ou a galera que, tipo, tá tendo uma vida adulta tardia, sabe? Tipo, ficou muito tempo tranquilo e agora tá tendo que correr atrás das coisas. Ela não me tá vindo num sentido mais adolescente, sabe? Ela tá vindo nessa coisa de transição, de olhar e falar pô, mas eu não tenho mais nenhuma responsabilidade como eu não tinha, como eu tinha, sabe, alguns meses atrás. Agora eu tô cheio de coisa pra fazer, então agora eu acabei de sair do estágio que eu tava fazendo e fui para um emprego de verdade, e a cobrança aumentou. É claro que aumentou, agora você tá num emprego de verdade. É claro que aumentou, agora você tá numa situação de verdade, você tá numa realidade muito palpável, você tá num momento de maturação, você tá num momento de olhar para essas pessoas à sua volta que te criaram e que são de alguma forma, né, um alicerce de segurança, e entender que essas pessoas estão ficando velhas, e entender que essas pessoas estão ficando frágeis, e entender que essas pessoas não são tão perfeitinhas assim quanto parece. Até porque durante a adolescência tem essa coisa, né, do questionamento, mas ele não é um questionamento profundo. Agora vem aqui a questão do o quanto eu tô me tornando a minha mãe, o meu pai, o meu tio, minha tia, a pessoa que me criou, sabe, nesse sentido, e eu não queria virar. O quanto eu tô virando um reflexo dessas pessoas que me fizeram ou bem ou mal, e eu não quero virar o que eu quero virar. Essas respostas vêm com maturidade. Essas respostas vêm com tempo. Essas respostas vêm com respirar fundo e não se deixar emaranhar pelo 9 de paus, né? E essas questões, na verdade, nem são tão grandes assim, porque conforme o tempo vai passando e você vai vendo que esses problemas vão diminuindo, porque você vai ganhando a sabedoria. Então, é um período muito complicado, é um período muito difícil, é um período de ansiedade lá no teto, é um período de medo lá no teto, é um período de reflexão lá no teto, né? É um período muito caótico nesse sentido, mas ele é um período que vai pedir uma maturação. Ele também, essa tiragem também pode estar vindo desse jeito, porque a gente acabou, tá? Mesmo que o carnaval tenha acabado no meio da semana, a gente sabe que não acabou no meio da semana, né, paixão? Então, assim, até essa coisa do estou
Estou tendo que voltar para minha vida para minha vida adulta insuportável depois de ter passado 2 meses distante dela. Estou tendo que voltar para minha vida adulta chata e que eu não quero ter que lidar com ela depois de um bom tempo aproveitando com os meus amigos e bebendo com os meus amigos, ou então simplesmente jogando um videogame, porque eu gosto de ficar em casa, não gosto de sair. Não sei, tá? É a hora de tomar essas responsabilidades que você sabe que você tem e que você sabe que são parte da sua vida e que a vida não é festa só, infelizmente, e que a vida não é só alegria, e isso é muito cansativo, isso é muito difícil, isso é muito doído até, né? Eu entendo, mas responsabilidade é responsabilidade. Se você pegou essa responsabilidade, não tem como fugir. E não é um problema ter responsabilidades novas. É só tomar cuidado para não deixar esse sentimento te afogar, tá? Entenda esse processo como um crescimento e um desenvolvimento de maturação. Entenda esse processo como um crescimento e um melhor entendimento de si, porque você vai estar colocado em umas situações que vão te fazer sentir pequeno, jovem, burro, não suficiente, tá? Nesse sentido que vem de é uma merda, não ignora esses sentimentos, mas também não fica chorando na cama por eles o dia inteiro, sabe? Sente o que você tem que sentir, não tenta amarretar esses sentimentos pra dentro, porque eles vão crescendo, vão crescendo, vão crescendo, vão crescendo, e vão acabar virando uma coisa, entre aspas, maior do que são agora. Então, é uma merda, as responsabilidades estão voltando, tenha maturidade pra lidar com as consequências, tenha responsabilidade para lidar com as escolhas que você fez. Maturidade é a palavra-chave dessa tiragem. A necessidade da maturidade, tá? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Olha aí, rapaziada. Hoje vocês estão... Vamos guardar o Cat Tarot. E vamos pegar o Tarô Darkwood. Tarô Darkwood, Tarô Darkwood. Eu amo esse tarô. Eu amo todos os meus tarôs. Eu falo, eu amo esse tarô, mas eu gosto de todos, na verdade. Eu não tenho nenhum tarô que eu não goste, sabe? Até o que eu uso pra aprender, que é o tarô de White, o que eu usei, né? Pra aprender, e é o que eu uso quando eu preciso estudar alguma iconografia que eu não tinha reparado, ou eu tenho que fazer alguma anotação de alguma coisa, eu uso de White classicão, né? Até ele eu gosto, assim, das ilustrações, eu acho muito legal, assim, eu acho ele muito, muito, muito bonito nesse sentido. Ó, embaralhei, vou pegar aqui 3 cartas. Tá. Estou entendendo. Estou entendendo o que está vindo aqui, senhor. Vamos lá. E aí, grupo 3? Como que tá essa falta de liberdade? Como que tá essa falta de vontade? Como tá aí essa vontade de sair voando, mas ficar com o cu na cadeira sem conseguir fazer nada, mesmo tendo a capacidade para fazer algo, mesmo tendo a base para fazer algo, mesmo tendo até a oportunidade de fazer algo. É claro que não é aquela oportunidade perfeita, lindinha, sabe, maquiada, cheirosa, gostosa, de banho tomado, que tá aí, sabe? Por que você tá parado? Sabe? A gente tem esse pajem de espadas em que ele tá ali servindo, né? O naipe de espadas, ele tá ali servindo a realeza de espadas, mas ele também é parte dessa realeza de espadas. Ele não tá ali só servindo por servir. Ele não tá ali só servindo para tirar a grana dele. Ele tá escolhendo estar naquele reino fazendo aquela função. Ele tá escolhendo seguir nesse caminho, assim. Eu tô sentindo que eu vou precisar tirar mais cartas depois, porque eu tô sentindo que esse grupo vai se dividir em 2 grupos, tá? Mas, de modo geral, vamos lá. A gente tem a carta da justiça. A carta da justiça vai falar sobre consequências, tá? A carta da justiça vai falar sobre consequências que são equivalentes às nossas escolhas. Elas vão... equivalente não é justo,
necessariamente, tá? Equivalente não é legal, equivalente não é necessariamente equilibrado, mas se você cagou no pau antes, você vai colhendo essa cagação de pau até certo ponto. Se você conseguiu resolver antes, essa consequência é muito menor, tá? A justiça, ela vai vir falando dessa consequência das coisas, dessa lentidão até e um pouco morosidade que pode acontecer. Mas ela também vai estar falando sobre olhar todos os fatos, ela também vai estar falando sobre entender as diversas ramificações das nossas ações e das nossas atitudes, das diversas ramificações de crescimento que vivem, tá? É nesse sentido assim que tá vindo essa justiça. E aí a gente tem o 10 de pentáculos. O 10 de pentáculos, ele pode ser entendido como uma carta de volta à família, volta ao lar, tranquilidade, compreensão, se sentir em casa. Mas ela também pode ser uma carta que vai estar falando sobre família. Ela também vai ser uma carta que pode estar falando sobre se sentir pressionado por essa família, sentir que se tem que fazer parte desse ambiente fisicamente, mesmo que não esteja 100% confortável com isso. Então, eu tô vendo essa tiragem vindo com dois caminhos separados. Ambos vão falar sobre as consequências, mas um é para um grupo de pessoas que tá parado, simplesmente, que tá olhando, assim, é horrível, mas é o sentido de olhando a vida passar, sabe? De deixando as coisas acontecerem e simplesmente ficando passivas a essas mudanças, simplesmente ficando passivos a essas alterações, simplesmente ficando até um pouco irresponsáveis, sabe, com essas mudanças. E aí a gente tem um outro grupo que quer ir lá e quer sair, quer desbravar o mundo, mas sente que tem uma responsabilidade com essa família, que tá preso até fisicamente no momento por essa família, que tá preso no lugar que tá, que não tem dinheiro para sair. Então a gente tem uma galera presa por escolha e uma galera meio que presa por escolha no sentido de ter como sair da situação que tá agora, e sair do jeito que tá agora, e sair do lugar que tá agora. E a gente tem uma galera que daria o mundo inteiro pra, sabe, ter uma chance de trocar de lugar, pra ter uma chance de alterar essa visão de mundo. Mas vamos lá. Rei de paus e 8 de copas, tá? Vamos lá. Não é tão complexo assim. De um lado, a gente vai ter essa justiça virando pra você e falando: olha, se você quer ficar onde tá e você quer ficar parado, problema seu. Quem não vai andar na vida é você. Quem não vai conseguir construir a própria felicidade é você. O fogo do cavaleiro, o cavaleiro vai falar de liberdade, tá? O cavaleiro vai falar de um espírito aventureiro. O cavaleiro, ele vai falar sobre mensagem, ele vai falar sobre tá numa posição de se precisar lutar, eu luto, mas eu não gosto muito de lutar, eu não tenho por que lutar, eu sou um mensageiro, sabe? Vamos manter as coisas mais de boas. Mas se precisar, meu filho, eu te atropelo com esse cavalo ainda. Com esse cavalo e ainda te dou uma chicotada, tá vendo? Que ele tem uma chicotada aqui, que ele tem um chicote aqui. Então esse cavaleiro, ele vem nesse sentido de fogo de criação. Ele vem nesse sentido de você não vai ter um estalo mágico ou uma situação mágica que vai simplesmente parar a sua amorosidade e que vai simplesmente parar a sua, sabe, suas dores, seus medos, seus anseios, o seu patinar no gelo de certa forma. A única coisa que pode parar isso é você. Como? Sozinho? Não. Ouvindo amigos próximos, ouvindo pessoas que gostam de você e ouvindo aqueles que te cercam de alguma forma, aqueles que estão querendo ser o melhor de alguma forma. Ouvindo essas pessoas, essa consequência vai vindo de forma muito muito mais tranquila, muito mais responsável, muito mais adulta, muito mais esperta, muito mais rápida até. Usar os contratos que você tem para conseguir o que você quer não é ser mau caráter, é viver no mundo capitalista, tá? Usar os dons, né, que você tem, as habilidades que você tem e e essa liberdade que existe dentro da sua cabeça não é um crime e não é um problema. E se estão te falando, meio que ninguém tá te falando que na verdade, né? Você tá se colocando nesse lugar de não quero usar os outros, não, mas vai mudar tudo, não, mas não sei o que. Tá, não.
Não vai ter uma situação mágica, esse fogo já tá dentro de você. Ou você aproveita a passagem dele, ou então você vai ter que esperar um puta de um tempo para sair dessa morosidade. De novo, você tem que fazer sozinho? Não. Especialistas em saúde mental estão aí, caso seja uma coisa, né, de saúde mental, alguma coisa assim. Seus amigos estão aí, seus familiares estão aí. Familiares não no sentido só de sangue, tá? Familiares no sentido de pessoas que eu quero estar perto, pessoas que eu me sinto bem perto, tá? Nesse sentido. Se você não fizer, ninguém vai fazer. É meio que o resumo da tiragem, tá? Do outro lado, a gente vai ter um 8 de copas. E esse 8 de copas, ele tá vindo pra mim como um medo de decepcionar, como um medo de deixar pra trás, como uma cobrança de, nossa, um dia eu te ajudei a lavar a louça, agora você tem que cuidar da minha perna quebrada, sabe? Um dia eu ouvi você reclamando do seu namorado, e aí agora você tem que sabe, resolver minha vida nesse sentido. Esse 8 de copas, ele tá vindo pra mim como um medo de decepcionar. E um medo de jogar o sentimento dos outros fora. Mas você sabe qual que é o segredo? O sentimento dos outros não é seu. Não é seu. Se alguém tá decepcionado com você, são 2 motivos. Você tem que fazer uma coisa que é parar com você mesmo e levantar o que você fez até agora. De, puta, eu fiz alguma coisa? Fiz alguma coisa que eu realmente acredito que eu esteja errado? Eu fiz alguma coisa que eu entendo que eu esteja... que eu prejudiquei a pessoa de alguma forma? Que eu não fiz o melhor naquele momento? Se sim, olha e fala, puta, foi mal e faz diferente na próxima. Se não, foda-se. Foda-se que alguém vai ficar chateado se você mudar de cidade porque apareceu uma oportunidade de emprego melhor. Foda-se se alguém vai ficar chateado porque apareceu uma oportunidade, sei lá, de estudar, sabe? Uma oportunidade de se desenvolver como pessoa em um lugar que você vai estar distante dessa família física, sabe? Dessas pessoas fisicamente. Não querem que você vá? Problema delas. Os sentimentos e decepções do outro são do outro. Eles não são seus. Não tem como ficar equilibrando taças, né? Para que nenhum sentimento seja magoado. Se estão se magoando com você por algo que você está se desenvolvendo como pessoa, foda-se. O problema não é seu. No fim do dia, é muito difícil, eu sei, mas o processo que você vai ter que passar é o processo de isso é ou não é problema meu? É olhar, respirar fundo e falar, não, isso não é. Ou então, beleza, isso é, eu vou escolher estar ali. Eu vou escolher ajudar, eu vou escolher participar daquilo, tá? Não tem como deixar todo mundo feliz. É impossível deixar todo mundo satisfeito com algo, com quem você é. Sempre vai ter um problema. Sempre vai ter uma crítica, sempre vai ter uma situação, sempre vai ter um arranca-rabo. A questão é, não para o seu desenvolvimento como pessoa para agradar ninguém. Ninguém. Tá? É nesse sentido que essa tiragem tá vindo para esse grupo 2. Então, grupo 1, eu sei que é uma merda, mas se mexe, tá? Toma uma atitude. E grupo 2, você não é responsável pelo sentimento de todo mundo. Se você sente que você precisa refletir e ver se é realmente ou se não é. Se você for, vai lá e se responsabilize e lida com o que tem que ser lidado. Se não, foda-se, tá? É nesse sentido que tá vindo essa tiragem. Então, é uma semana muito caótica para alguns grupos, é uma semana muito tranquila para outros grupos, mas esses foram os conselhos da semana. Bastante coisa, hein, rapaziada? Bastante coisa. Bastante coisa. É isso. Caso você tenha gostado do vídeo, lembra de se inscrever aí. Me ajuda bastante, na verdade, ajuda ao alcance. Se você precisa de consultas de tarô particulares ou então de um professor de inglês, eu faço as duas coisas. Caso você possa, por favor, deixa um comentário aí, deixa um like, deixa um salve, sabe, de alguma forma, deixa uma coisa nesse sentido, porque me ajuda profundamente. Então, muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. Eu espero ver vocês nas minhas outras redes, porque eu também falo dessas coisas por lá. E quem sabe eu volto a fazer lives. Não sei, tá? Então, tchau, gente. Tenha uma boa semana. Beijinhos.